Olá, meus amigos. Existe um pecado que será imperdoável a qualquer homem ou a qualquer mulher, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Se esse pecado for sistematizado, ele então trará perdição nesta vida e na vida eterna, na vinda vindoura. Um texto que fala muito bem sobre isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Temos também em Marcos, capítulo 3. Mas em Mateus 12, capítulo 12, verso 31, Jesus diz aos fariseus: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Jesus estava falando aos fariseus e eles estavam sendo repreendidos por Jesus, porque Jesus havia expulso um demônio de um homem endemoniado, e os fariseus disseram que isso foi obra de Beelzebu, de Satanás, e eles cometeram já aí um ato gravíssimo contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus os adverte contra isso, porque uma obra do Espírito Santo de Deus estava sendo atribuída a espíritos e a demônios. Então, a primeira coisa, o primeiro erro, a primeira blasfêmia, o primeiro pecado contra o Espírito Santo, aqui nesse texto, foi atribuir a Satanás, ou aos espíritos, ou aos demônios, uma coisa que concerne unicamente ao Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que capacitava Jesus em toda a sua vida humana que ele teve entre nós. E os fariseus disseram: tu expulsastes esse demônio pelo poder de Beelzebu. O que eles fizeram foi então atentar contra o Espírito Santo de Deus. Não se pode atribuir a outro espírito aquilo que é obra do Espírito Santo de Deus. Um segundo exemplo nós podemos ter, que é negar a sua existência e a sua importância em nossa vida cristã, em nossa vida de reconciliação com Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, declara aos seus irmãos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a remissão dos pecados pelo arrependimento e a concessão do Espírito Santo como um dom, como uma graça, como um chamado gift, um prêmio que é concedido às pessoas que não merecem, que não conquistaram, porque quem conquistou alguma coisa foi Jesus, pelos seus merecimentos. Mas Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todo aquele que não crê na existência do Espírito Santo e na sua importância para a nossa reconciliação com Deus, está dizendo que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo é desnecessário à nossa reconciliação com Deus, e que não é ele que nos convence
do pecado. Então, negar a existência e a importância do Espírito Santo de Deus é algo imperdoável nos tempos atuais e nos tempos vindouros. Um terceiro exemplo está com as pessoas que escarnecem da palavra de Deus e sistematizam aquele repudio à palavra de Deus. Além de repudiarem a palavra de Deus, muitas vezes escarnecem dela. Estão atentando contra o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, os Evangelhos, são o instrumento que o Espírito Santo de Deus utiliza para convencer o homem do pecado e lhe dar a oportunidade de reconhecer a Jesus como seu soberano, como seu Senhor, como consumador de sua reconciliação com Deus. Então, todo repúdio sistemático à palavra de Deus, principalmente acompanhado de um escárnio, de um desdém, é um pecado imperdoável perante o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele afirma a importância da palavra de Deus. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender, para instruir e para corrigir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. Então, a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo de Deus utiliza nas pregações, nas mensagens, na leitura da Bíblia, para convencer o homem da sua natureza pecaminosa, da necessidade de um arrependimento, da necessidade de uma regeneração e de uma reconciliação com Deus. Quando o homem repudia sistematicamente a palavra de Deus, os evangelhos, as cartas, as epístolas, ele está atentando contra o Espírito Santo de Deus, e isso vai lhe ser imputado como um pecado imperdoável. Um terceiro exemplo está quando as pessoas desdenham o zelo do Espírito Santo de Deus. O zelo, o cuidado que o Espírito Santo de Deus tem conosco. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e nos conduz. Muitas pessoas, porém, se convertem, se tornam povo de Deus, porém andam com o pé esquerdo nas coisas santas e o pé direito nas coisas profanas. E sistematizam o pecado. E com isso não tem nenhum cuidado com o zelo que o Espírito Santo de Deus tem para conosco. Porque nós que somos hoje povo de Deus, salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo como nosso aperfeiçoador, como nosso ensinador, como nosso exortador. É Ele que nos conduz pelas veredas retas, e é Ele, o Espírito Santo, que nos afasta do pecado. Quando nós, mesmo tendo sido batizados, quando nós veredamos pelo caminho do erro e sistematizamos esse erro, nós estamos atentando gravemente contra o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu contra o povo de Deus, o povo eleito de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 63, no verso 10, diz o profeta Isaías:
mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Hagios Pneumatos, o Espírito mais Santo. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Não é um Espírito Santo, não é um Espírito bom, não, é o Espírito Santo. Pelo que se lhes tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O próprio Espírito Santo de Deus pelejou contra o povo de Deus, o povo eleito, como se ele fosse um inimigo. E eles experimentaram cativeiro. O Espírito Santo de Deus pode entristecer-se profundamente até contra o povo de Deus. Se não fosse pela raiz de Davi, se não fosse pela raiz de Jessé, se não fosse pela profecia do Messias, esse povo teria perecido pela sua desobediência. Mas como povo eleito, foi depois resgatado. Então nós temos assim alguns pecados, alguns só pecados contra o Espírito Santo de Deus e que são extremamente graves. São passíveis de não perdão e são passíveis de uma condenação eterna, que são, no caso, atribuir a Satanás e aos espíritos e aos demônios uma obra que somente é pertinente ao Espírito Santo de Deus, quando nós negamos a sua importância e a sua existência, quando nós repudiamos sistematicamente a palavra de Deus e quando nós não repudiamos o pecado sistematizado em nossas vidas. Então, esses são apenas 4 exemplos de pecado contra o Espírito Santo de Deus, que pode nos levar a uma perdição. Então, o Espírito Santo de Deus existe, é uma pessoa espiritual da Triunidade Santa. Existem seitas e doutrinas que já estão com a sua condenação garantida, porque negam a existência do Espírito Santo, escarnecem da sua existência, escarnecem da sua importância e colocam em seu lugar um Espírito Santo. E sistematicamente, assintosamente, escrevem com letras minúsculas para mostrarem: nós repudiamos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui alguns exemplos só. São muitos outros exemplos, mas esses já são suficientes. Cuidado para não pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, porque isso nos leva à perdição e à condenação eterna. Amém? Que Deus abençoe você, tenha um dia bom, até o próximo vídeo, muito obrigado.